Olá, meu nome é Matheus, seja muito bem-vindo a este vídeo, cujo assunto é congruência. Para este vídeo, irei resolver uma questão da AMAN, que é a Academia Militar Agulhas Negras, do ano de 88. Apesar de ser uma questão um pouco antiga, o assunto abordado de congruência aqui é muito interessante e característico de muitos vestibulares e cursos e escolas de ensino superior. A questão diz o seguinte: um número, ao ser dividido por 7, deixa resto 5. E ao ser dividido por 13, deixa resto 9. O resto da divisão desse número por 91 é igual a... E aqui tem as alternativas: 41, 61, 63, 65 e 75. Para essa questão, eu, entre aspas, desenvolvi porque, por enquanto, pelos meus estudos, não vi nenhum livro abordar esse teorema. Consegui, observando esses fatos, concluir que se x é congruente a módulo m e x é congruente a b módulo n, os valores de x são x igual a mnk, ou seja, é o mmc dos módulos, mais um x'. Esse x' que eu vou conseguir encontrar facilmente é o menor valor de x, conforme está escrito aqui. Tanto x quanto x' m e n, eles têm que ser inteiros positivos, mas não pode ser o zero. O k, no caso, pode ser o zero, ele só tem que ser positivo. Vamos traduzir aqui como é a aplicação desse teorema aqui que, abre aspas, eu criei, né? Bem, vamos analisando a questão, a gente vê que um número, ao ser dividido por 7, deixa resto 5. Repare aqui que o quociente está sendo omisso. E quando isso acontece, a gente pensa logo, é congruência. Então, se eu vou pegar um número, que eu vou chamar de x, ele é congruente ao resto. O resto aqui, no caso, é 5. X é congruente a 5, módulo 7, que é o número que eu estou dividindo ele. Acho que aqui está bem tranquilo. E esse mesmo número, x, ao ser dividido por 13, então esse aqui vai ser meu módulo. Ele dá resto 9. Até aí, muito tranquilo. E ele quer saber o resto, eu vou anotar aqui, ó, um asteriscozinho. Ele quer saber o resto desse número, que eu não sei, quando dividido por 91. Ou seja, x vai ser congruente a um número, módulo 91. Para a gente descobrir pelo menos o x', que já facilita muito para a gente vai utilizar esse teoremazinho aqui, que diz o seguinte: que o valor de x eu posso encontrar como sendo a multiplicação desses, multiplicado com k mais x'. Só que antes de eu encontrar essa solução genérica, que na verdade nem precisa, isso aqui é só uma elucidação, porque basicamente só vou precisar disso, eu vou encontrar da seguinte maneira. Do primeiro caso, eu consigo observar que 7 divide x menos 5. De onde é que saiu esse menos 5? Eu peguei esse 5 e passei para o outro lado. Quando eu faço isso, é como se fosse aqui uma igualdade. Aqui fica 0. E quando o número é congruente a 0, quer dizer que a divisão é exata. E isso implica dizer, esse aqui vem para cá e esse aqui vem para cá, x menos 5 é igual a 7, que eu vou chamar aqui de m. O que isso significa na prática? Eu estou dizendo que esse cara é múltiplo desse, certo? E eu vou fazer o mesmo para cá, ó. 13 divide x menos 9. E você deve ter percebido que basta pegar o 9 e passar para o outro lado, ele vai ficar subtraindo. E como aqui vai ficar resto 0, quer dizer que a divisão é exata. Portanto, eu posso dizer que 13 divide x menos 9. E aqui, muito tranquilo, esse aqui vem para cá, esse aqui vai para lá. X menos 9 é igual a 13, que eu vou chamar de n. Tranquilo? Isolando x em ambos os lados, eu vou ter que x é igual a 7m mais 5. E aqui eu vou ter que x é igual a
13n mais 9. O que isso significa? Eu estou dizendo que esse x ele vai apresentar um valor comum na primeira congruência e na segunda, que é justamente o menor valor para x que eu posso assumir. Encontrando ele, eu consigo facilmente resolver esse exercício. O que eu posso fazer aqui? Ora, se x é igual a 7m mais 5, e aqui eu tenho um x, eu posso substituir. Então, no lugar desse x, vai ficar esse carinha aqui, ó. 7m mais 5 igual a 13n mais 9. Você provavelmente deve estar achando até estranho, né? Duas incógnitas. Já vai acontecer uma mágica aqui muito interessante. 7m, vamos passar quem tem letra para o outro lado, que vai ficar menos 13n. O 9 fica, o menos 5, opa, ele vai. Isso implica dizer que 7m menos 13n é igual a 4. Tranquilo? Isso aqui é você já deve ter percebido que é uma equação Diofantina. É uma equação de duas incógnitas. E ela só tem solução se somente se o MDC de 13 e 7 for um múltiplo ou divide o 4. Vamos testar isso. 13 e 7. Lembrando que o MDC é comutativo. Você pode pensar em 7 menos 13, mas é tanto comutativo quando eu posso ignorar simplesmente esse sinal. É uma das propriedades, tá bom? Para resolver um MDC, copia o segundo primeiro, e aqui eu copio o resto. Se eu pegar o 13 e dividir por 7, ele vai dar resto 6. Copio o segundo primeiro, e eu vou copiar o resto aqui, que é 1. Copio o segundo primeiro. Repara que 6 dividido por 1 dá resto 0. E ora, o MDC de 1 e 0 é o próprio 1. E assim concluímos que, de fato, isso aqui tem solução. Para a gente resolver uma equação Diofantina de maneira mais prática, eu vou escrever o 7 e o menos 13 como combinação linear do 4. Como é que eu faço isso? Eu divido o maior com o menor, ou seja, 13 vou dividir por 7, que vai dar 1 vezes 7 dá 7, dá 6. Ou seja, eu posso dizer que a gente conhece como prova real, né? 13 é igual a 7 vezes 1 mais 6. Vou isolar o 6, tá? Sempre façam isso, se for qualquer questão relacionada. 13 menos... Vou deixar aqui o positivo, porque aqui o 7 está positivo. Mas você vai entender que, ó, quando eu passo para o outro lado, ou esse fica negativo ou esse, tanto faz. Eu vou colocar o menos para cá. E agora eu vou fazer essa divisão, ó. 7 com 6. E eu consigo observar que 6 vezes 1 mais 1 é igual a 7 facilmente, o que implica dizer que 1 é igual a 7 menos. Aqui eu vou botar 1 primeiro vezes 6, que na verdade não vai alterar muita coisa. Com isso já posso fazer, tá? Porque 1 ele divide 4, então fica bem interessante já para me responder. Espero que você tenha entendido esse procedimento. Eu dividi o 13 com o 7, que são os elementos aqui que eu tenho, das minhas incógnitas, os coeficientes. E com isso eu vou escrevendo como combinação linear desses dois, até encontrar no 1, que foi o carinho que eu encontrei aqui, ó, com MDC. Vou copiar 1 aqui, ó, igual a 7 menos 6, já que o 1 não vai alterar nada nesse caso. Isso implica dizer que 1 é igual a 7 menos... Mas quem é o 6? É 13. Vou ter que colocar um parêntese. Mais 7 menos 1. Por que tenho que colocar um parêntese? Porque aqui tem negativo e aqui é um valor específico. 1 é igual a 7. Aqui vai ficar menos 13. Menos com menos vai ficar mais. Então vai ficar mais 7. 1 igual.
que você pode pensar, ora, 7 mais 7 é 14, mas na verdade eu tenho que escrever em relação a 7. Então não pode ser simplesmente isso. Então eu vou dizer que é como se aqui fosse x e aqui fosse x. X mais x, 2x. Então quer dizer que é 7 vezes 2. Menos 13. Por que aqui tem menos 13? Opa. Vezes 1, que é só pra gente revelar esse elemento. Por fim, eu tenho que multiplicar por 4, porque aqui tem 4. Tá bem parecido já. Ó. Aqui tem 7, aqui tem 7. Aqui tem um possível m. Tem um menos 13 em ambos os lados. Só que aqui tem 1. Então eu vou ter que multiplicar por 4. 4 aqui. Nesse caso, o 4 eu vou multiplicar por esse, tá bom? No produto, ele tanto faz. Eu posso multiplicar com um outro ou com esse. Então, vou conservar o 7. 2 vezes 4 é 8. Menos 13 vezes 4. Eu concluo, portanto, que m é igual a 8 e n é igual a 4. Agora é só eu substituir em uma dessas daqui, tá? Ambos vão dar o mesmo resultado, porque lembra, eu igualei essas duas equações. Vou usar essa primeira. O x vai ser igual a 7 vezes m, que é 8, mais 5. X é igual. Sei que 8 vezes 8 é 64. 64 menos 8 é 56. 56 mais 5, que é igual a 61. Uma observação válida é que esse x que eu encontrei é o x', não se esqueça, tá bom? É o menor número, o menor valor de x que eu consegui encontrar, que é uma possível solução. Ora, se eu quiser essa solução genérica, poderia dizer que x é igual a 7 vezes 13, que eu concluo que é 7 vezes 10 é 70, 7 vezes 3, 21, 70 mais 21, 91. 91k mais 61. Essa seria a solução genérica, se pedisse. Mas no caso, ó, eu vou me atentar simplesmente a esse. E agora o que é que eu tenho? Que 61 é de fato 5 módulo 7 e que 61 é de fato 9 módulo 13. Você pode até testar aí para confirmar isso. Ora, se eu estou considerando x como o menor valor, então eu posso considerá-lo na minha resolução aqui, ó. O lugar de x 61 congruente a módulo 91. Você tem que perceber que a congruência é quando eu pego esse, divido por esse e copio o seu resto. Mas você para tudo, percebe que 61 é menor que 91. Então, o resto ele dá negativo. Não tem nenhuma opção negativa aqui. Aí você vai lembrar que existe uma propriedade que diz que o A é congruente a módulo. Vou botar o módulo B. A e B é pertencente aos inteiros, tá? Nesse caso aqui, o A, ele sempre é congruente a ele mesmo. Ora, então eu posso dizer que 61 é congruente a ele mesmo também. Ou seja, o resto da divisão, quando eu pego por x, é o 61, que é a opção B. Espero que você tenha entendido essa questão. Um forte abraço e até a próxima.